Bom, vamos iniciar. É, é, Estamos retomando a nossa Câmara Setorial de Sustentabilidade. Primeiramente, sejam todos bem-vindos de novo, né? Marcelo, Miura, Murilo. Murilo já nos vimos em outras câmaras. Murilo está presente em várias câmaras setoriais, né? E estamos sempre nos encontrando. Bom, na nossa Câmara Setorial, no semestre passado, na nossa Câmara Setorial, nós fizemos um trabalho muito interessante, um painel presencial sobre a questão dos resíduos sólidos, né? Foi no dia 17, no dia 16, se não me engano, 16 de maio, né? Porque ia ser 17, mas 17, que seria o, o Dia Internacional da Reciclagem, mas infelizmente a 17 era uma sexta-feira e para a Alerj fica difícil a gente fazer um evento presencial na sexta-feira. Então a gente fez na quinta-feira, que foi dia 16 e foi um sucesso, né? Então, basicamente a nossa Câmara Setorial trabalhou março e abril para execução do painel em maio, e em junho nós fizemos uma avaliação, né, uma avaliação a respeito do painel, que foi uma avaliação muito positiva, e realmente foi uma avaliação, um painel muito bom. Aprendemos muito e fizemos muitos contatos, o que é muito importante. E na reunião de junho, até depois de discutirmos alguns momentos, nós ficamos com um novo tema que seria, a gente teve aquele problema sério no Sul, no primeiro período, né? E isso nos incentivou a trabalhar um pouco essas questões nas mudanças climáticas mais bruscas e os efeitos dessas mudanças climáticas. E nós, na última reunião, definimos que iríamos deixar agosto para organizar e modelar um evento que seria feito provavelmente em setembro. O evento seria Cidades Resilientes em Foco, planos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. No sentido só de a gente lembrar o que foi discutido na reunião, alguns participantes da Câmara Setorial indicaram pessoas como ex-secretários, ex-prefeitos de cidades para falar. Mas depois que a gente lembrou, né, deixou bem evidente que seria um período eleitoral, a gente acabou a gente acabou colocando esses convites mais para o âmbito técnico e ficamos de ver dentro das universidades, da UERJ, do FRJ, da UF, alguns técnicos que pudessem trabalhar essa questão das cidades resilientes em foco. Isso para a gente retirar um pouco do aspecto político, que às vezes é problemático nessa época, e às vezes a gente não consegue ter uma gerência eficiente na hora da fala de alguém, né? Então, para a gente não ter problema, a gente iria levar esse painel bem para a questão técnica. E também foi colocado que seria interessante a representação. Tudo bom, Valéria? Tudo bom, Rodrigo, Jean? Também Oi, seria boa tarde, interessante. pessoal. Boa tarde. À tarde. Também seria interessante a representação da Defesa Civil nesse painel de setembro, que seria vai trabalhar as cidades resilientes. Então, foi indicado a Defesa Civil e o CEMADEM e alguns acadêmicos, né? E a gente ficou de modelar esse encontro agora. E aí, quem participou da nossa reunião geral pôde constatar que nós aqui da Leste vamos fazer o fórum, vai fazer um outro evento, um evento também muito importante, que é a jornada Leste do G20, onde teremos grupos, né? Foram elencados 10 grupos dos 13 da questão do G20 social, e nós vamos trabalhar com temas transversais, as câmaras setoriais entrariam com temas transversais a esses grupos, e a gente poderia indicar alguns nomes e temas
que a gente já está previamente até conversando nas câmaras setoriais. E eu achei interessante porque, se a gente realmente fizer esse painel de cidades resilientes em foco, plano de mitigação, adaptação às mudanças climáticas em setembro, a gente consegue trazer nomes importantes, a gente consegue fazer uma avaliação em outubro, trazer nomes importantes para que em novembro a gente possa, né, representar esse assunto de uma forma bem marcante na jornada do G20. Não sei se todos concordam. Então, eu creio que a estratégia que a gente pode manter é fazer esse painel virtual em setembro, né? Com alguns nomes de monta que a gente pode discutir agora, discutir os temas que seriam tratados, né? E outubro, setembro, a gente teria o painel virtual. Outubro, a gente faria uma avaliação do painel e já prepararia apontando para a jornada do G20. E aí vai ser presencial de 4 a 8 de novembro, aqui no Palácio Tiradentes, que vai ser muito importante a participação de todos, participação efetiva de todos nesse evento. É muito importante. E aí não vamos nem começar, a gente não precisa nem se preocupar, nesse caso, no painel Cidade Resiliente, porque, veja bem, é, quando eu comecei a refletir um pouco mais sobre o painel, eu estou assim meio que. Eu acredito que qualquer painel que a gente faça a partir de qualquer câmara setorial, ela tem que gerar um produto. Porque se ela não gera produto, vira uma conversa. Não vira um. Não tem muito sentido. Quer dizer, sentido tem, qualquer conversa sempre tem sentido. Mas para não gerar um produto, a gente conversa, a gente chama todo mundo aqui para tomar um café, a gente conversa, né? Não tem problema. Vamos tomar um chopp no bar e conversamos. Eu acho que todo painel ele deve gerar um produto real. A gente tem que sair com um documento, a gente tem que apresentar um documento. Afinal, nós somos uma Câmara Setorial do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico. Então, não pode existir uma ação sem um produto, né? E eu até tinha pensado em colocar isso bem em pauta, que todo painel tivesse produto, mas nesse caso específico, o nosso próprio produto será a jornada do G20. Ele estará na jornada do G20. Então, a gente prepara esse painel como uma prévia, né? E, a partir dali, prepara para o fórum do G20. O que é que vocês acham disso? Pois não, Marcelo? Fred, boa tarde, colegas, boa tarde, Fred. É muito interessante sua fala, interessantíssimo, né, essa materialização do que se fala aqui, do que se reflete aqui em produtos, né? Mas eu sugiro, né, não tenho dúvida da importância disso, mas eu sugiro que não só a gente pense que ele precisa gerar alguns produtos, esses produtos podem ser serviços dos mais variados, mas, sobretudo, que a gente pensa na execuibilidade desses produtos para que, Sim, de fato, eles sejam efetivados em prol das políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Porque quando a gente fala de produtos, são muito interessantes produtos, a gente concretiza, de repente, num produto, numa ação, num seminário, e ele pode proporcionar, mas a execuibilidade dele, quando a gente já pensa num produto e a sua execuibilidade para possível efetivação em prol das políticas públicas do Estado, eu acredito que esse é o grande mote, né? É isso que a gente, de fato, deve trabalhar na direção, né, de apresentar e refletir cada vez mais sobre essa questão tão emergente, tão necessária e tão suscetível de desenvolvimento sustentável. perfeito, Marcelo, é isso mesmo. A ideia é exatamente essa. Para que a gente não fique gastando energia à toa, né? Essa é a grosso modo é isso, né? Não vamos gastar energia à toa. Já que vamos gastar energia, vamos gastar com objetividade, com eficiência, né? E em função de um produto que realmente seja, né, execuível e aplicado e tudo mais, né? É isso mesmo. Mas o que vocês acham dessa ideia da gente fazer esse painel das cidades resilientes como uma prévia, e aí a gente poderia já começar a pensar agora, né, nesses nomes. O nome do painel foi trabalhado na última
reunião, Cidades Resilientes em Foco, Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas. Lembrando que no semestre passado, nós tivemos um problema sério no Rio Grande do Sul e isso gerou todo esse alerta. Não que a gente que esse alerta não já existe o tempo todo, é que simplesmente veio à tona porque algumas cidades do Rio de Janeiro, nós temos isso como um problema crônico, né? A cidade do Rio de Janeiro, se chover do jeito que choveu no Rio Grande do Sul, nossa senhora, eu não quero nem ver como é que vai ficar no Rio de Janeiro, né? A região serrana, onde eu moro, a região serrana no Rio de Janeiro, nossa senhora, vai ser uma calamidade, tão calamidade ou mais do que foi no Rio Grande do Sul, se me permitirem, porque realmente é um problema muito sério. Então, acho que é um assunto que é extremamente importante e a gente pode hoje, com a anuência de todos, começar a modelar esse evento para que eu possa fazer os convites e a gente possa organizar isso para setembro. Lembrando que, nesse caso, nosso produto será lá na jornada do G20, porque de lá vai sair um documento que vai ser encaminhado às competências interessantes, né, aos lugares que devem ser encaminhados, ou seja, vai ser um documento efetivo, objetivo e com ação. Tá? Então, quero ouvir vocês, vou abrir a palavra para todos, vou ouvir vocês e pedindo também para aqueles que estão participando da reunião, que estão com a câmera desligada, se possível, óbvio, se não for possível, não precisa, mas se possível, abram suas câmeras para que a gente possa ter noção visual da reunião, né? Miura, por favor. Bom, boa tarde a todos. Fred, boa tarde. Como médico e da diretoria da Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro, a gente gostaria de trazer, dentro do tema da cidade resiliente, a questão do hospital resiliente também, Fred. Isso é um assunto que aconteceu no Rio de Janeiro em vários momentos, no Rio Grande do Sul aconteceu. O hospital, ele que tem que ser um local de refúgio para abrigar os doentes, ele se torna incapaz de exercer a sua atividade por conta de não estar preparado para os eventos adversos climáticos, né? Então, eu imagino que deve ter arquitetos aqui, engenheiros nesse grupo, né? Você imagina que o hospital, assim como na cidade, a parte feia dele, que é esgoto, a parte de gerador de energia, lixo, está tudo no subsolo. E quando alaga, fica tudo inutilizado. Então, a gente precisa trazer o debate do hospital resiliente para as cidades resilientes dentro desse contexto de alternâncias ambientais que estão por vir aí, né? Perfeito, Miura. Vamos lá. Mais alguém? Então, já temos, de certa forma, já temos, inclusive, um tema, o Hospital Resiliente, né? A gente tinha pensado na última reunião que seriam quatro palestras nesse primeiro painel, então já podemos aí pensar num deles, né? Pode falar de novo, Roberto. Eu me prontifiquei a apresentar para vocês aqui alguns membros da Defesa Civil. E existe também, eu me prontifico a apresentar para vocês, a Sociedade Brasileira de Medicina de Desastres e Catástrofes, cujo presidente é um coronel médico corpo bombeiro, que eu também posso trazer para esse debate aqui de vocês. Ok. Então vamos lá, já estamos começando a desenhar. Jean. Boa tarde, meus amigos. É a primeira reunião que eu faço parte nesse tema. Não sei se vocês já trataram sobre isso, mas nós do SESCOM, né, nós tentamos ajudar o máximo de empresários contábeis do Rio Grande do Sul, junto com o SESCOM Rio Grande do Sul, assim como a gente fez em Petrópolis há pouco tempo também. E a gente conversou muito entre nós, né, sobre a falta de um plano de ação realmente eficaz nas cidades, né, para catástrofes naturais. Não sei se a gente poderia trazer isso para esse debate, para esse grupo,
não só, de repente, ajudar na revisão desse plano de ação, como o Dr. Roberto Miura falou, né, dos hospitais que alagam a parte de baixo e fica um caos, como a área contábil para, então, para a apuração de impostos, para o recolhimento de impostos, que a gente sabe que se o contador não apurar o imposto, o empresário não paga, e aí o município não arrecada, o estado não arrecada, e tudo para junto, né? De repente, trazer essa discussão. Existe um plano? Existe. A população toda está ciente? Existe um treinamento, como acontece na China, no Japão e em outros países bem desenvolvidos, para catástrofes naturais? O que fazer se o Rio de Janeiro alagar, chover 800 milímetros, 700 milímetros, por exemplo? Para onde a gente vai? O que que faz? Como que o bombeiro age? Como que o cidadão age? Não sei se esse tema pode ser relevante. Ok, já. E também é importante, né, lembrar que nessas catástrofes, o empresário sofre, o grande empresário sofre, e o pequeno empresário também, né? Porque às vezes a empresa do pequeno empresário está na sua casa, né? E aí, como é que ele vai trabalhar? Mesmo que depois, mesmo que ele escape, né, a catástrofe, mesmo que ele consiga começar a reorganizar a vida dele, ele vai ter que reorganizar a empresa dele. E aí entra toda uma questão financeira importantíssima, né? Rodrigo, Oi, pessoal, boa tarde. Na verdade, eu sou o suplente do Patrick, né, que participa aqui com vocês, mais comum assim na reunião. Mas de certa forma a gente sempre troca, né, informações. Ele me passa, né, o que está sendo tratado. E hoje ele tem uma reunião, acabou que pediu para eu participar. E o que ele tinha me passado, a gente aqui da UERJ, de talvez trazer alguém da própria academia para poder falar, né, sobre isso. cidade resiliente. A gente até esboçou alguns professores aqui que trabalham com a temática para poder falar no evento. Um deles é o professor Antônio Oscar, aqui do Instituto de Geografia. A gente vai conversar com ele e, de repente, a gente pensou até em outros professores, talvez da arquitetura, enfim, talvez até da geologia que participam do CEPED. Mas eu também conversei com ele que tem a relação, né, dos municípios integrantes, né, da iniciativa de cidades resilientes, que talvez pudesse chamar algum representante da Defesa Civil desses municípios para poder apresentar quais seriam as iniciativas, né, que estão sendo feitas e tudo mais. E eu vi que Petrópolis, Teresópolis, se não me engano, Nova Friburgo, fazem parte, né, estão relacionados nessa iniciativa dos municípios, né, de cidades resilientes, e de repente poderiam contribuir de alguma forma, até nesse plano de contingência, né, que o Jean comentou, né, o plano de mitigação. Enfim, acho que poderia ter alguma coisa nesse sentido, né? A gente pode ver com alguém da Defesa Civil, não sei se tem algum representante da Defesa Civil lá que pudesse participar do evento. Então, basicamente, isso que a gente estava mapeando, vamos dizer assim. A Defesa Civil, o Roberto Miura, ele tem conhecimento lá, ele vai indicar alguns nomes para a gente, não é isso, Miura? Alguns nomes que podem ficar à frente desse tema. Tá ótimo. Então vamos lá. Já temos alguns nomes, inclusive, da academia, alguns nomes da Defesa Civil. Precisamos falar temas, né? Lembrando que vão ser apenas quatro palestras. Mas a gente não precisa, a gente também pode lembrar, a gente tem que lembrar que a jornada vai ser o ponto-chave, né? Então, essa vai ser uma prévia. Então, vamos trabalhar nesse modelo. A gente modela aqui na prévia, em setembro, um encontro virtual, e depois a gente vai precisar de outros nomes, ou até nomes que já participaram do painel, para a jornada. Vamos lá, mais alguém? A palavra está em aberto. Fred, já tem Valéria? data? Já Mano, vai tem lá, data? Valéria. Oi? Tem data? A Já, de essa setembro ou a prévia. jornada? A primeira, porque a outra é Não, ainda novembro. não temos a data. Normalmente a gente faz esse painel, como ele vai ser virtual, no dia da nossa reunião. Então deve ser mais ou menos daqui a um mês. Mais ou menos isso. Estou falando porque eu vou estar fora. E até para eu poder me pronunciar,
eu precisava ter uma noção da data, porque eu vou estar fora Tá. de 10 a 20 de setembro. E envolvida também com um seminário internacional sobre resíduos, né? Mas, enfim, vamos ver aí como é que a gente se organiza, como a questão está no centro da resiliência, dos desastres, né? Que de nada são naturais, são todos ambientais, né? E que passa aí por todo esse atravessamento, eu acho que vou ficar aqui no stand-by. E aí, por conta da data, Mas você vai se afastar de 10 a 20, né? de 10 a 20. Eu tenho que ver quando é que vai ser a próxima reunião, mas a gente pode, inclusive, se for o caso, se os colegas concordarem, se você, dependendo da sua participação, a gente pode colocar em setembro, na semana de 23 a 27, por exemplo, né? Não teria problema nenhum, tá? A Ok. gente pode trabalhar essa questão da data, como é virtual, é mais fácil trabalhar. Sim, por isso que eu estou perguntando para poder ter uma proposta, enfim, Uhum. pensar nessas questões aí dos resíduos, como é que a gente pode contribuir. Ok. Mesmo que seja para fazer algumas provocações em algumas falas, que também ajudam né, a levantar questões. Tem o colega da UERJ, tem o colega da questão hospitalar. Eu acho que a gente pode até entrar num processo desse, para Mas pensar essa lógica. ao meu ver, as provocações é que fazem a grande diferença. Elas chacoalham. Elas, elas que disparam as É mudanças, verdade. né? Então, estamos lá, estamos. Acredito que a questão da mobilidade urbana também, da infraestrutura, né, seja muito importante. Temos aí a Cristiane Chafim do CEMOVE, né, prestigiando, né? Acho que podemos fazer um painel muito bonito e já apontar para alguma coisa bem interessante. Só lembrando, a gente pode trabalhar, já colocamos no grupo os grupos da questão do G20 que vão ser trabalhados, e creio que isso é um tema transversal que possa entrar em vários deles, né? O Urban, com certeza, né, vai entrar. O U20, com certeza, entra. Né? Agora, o B20, que é o negócios, né? E o trabalho, com certeza, também. Então, seria bem interessante a gente ter isso bem trabalhadinho. Mais alguém? Ninguém mais quer falar? Está todo mundo quietinho hoje? Primeira reunião. Bom, vamos tentar animar um pouco. Opa, É, Chafim, Cristiane já levantou a mão, Marujo também. Ó, provocação dá nisso, tá vendo, Valéria? primeiras damas. Vai lá, Cristiane. Obrigada, Marcelo. Então, na verdade, eu tive afastada aí um período agora por conta de férias, né? Estou retornando e tive um pouco ausente aí das conversas. Mas tem alguma coisa no sentido de energias renováveis, sistemas movidos a energias renováveis, mobilidade urbana? Nessa Câmara aqui, a gente trabalhou no período passado, né, a gente conversou logo depois do evento que a gente teve de resíduos sólidos, a gente conversou que o tema desse período seria as cidades resilientes, né? As cidades resilientes, ok? A questão de energias, a gente está trabalhando na Câmara Setorial de Energia, tá bom? Beleza. Marcelo? Bem, na verdade, nós, graças a Deus, não estamos falando mais do mesmo, né? Nós não estamos falando de coisa simples aqui, estamos falando de coisa extremamente complexa e isso é ótimo para a gente. Entanto, quando você bota um monte de profissionais assim um pouco quieto porque estão inquietos, isso é maravilhoso. De cara, isso é muito bom. Isso daí é a essência vamos dizer assim, não só do pragmatismo, como da pesquisa, né? Carece de reputação, carece de repensar para onde nós vamos seguir. Bem, eu, com toda a sinceridade do mundo, né, nós estamos no Instituto lá trabalhando, nós estamos aí em todas as câmaras setoriais trabalhando, e aí, eu, com toda a sinceridade, essa questão cidades resilientes, né, uma questão extremamente
interessante, não tenho dúvida, né? A gente vem falando muito de cidade inteligente, etc. e tal. Mas cidade resiliente, e aí você traz as catástrofes, você traz mudanças climáticas para linkar com isso, realmente não é uma coisa simples, né? Nosso amigo ali, o Roberto, trouxe uma questão de hospitais resilientes, coisa que é só quem está na área mesmo que vai pensar aquilo com toda sinceridade, mas não é de uma magnitude descomunal, né? Então, para a gente ver como a questão é complexa, né? E teoricamente cabe tudo, mas ao mesmo tempo que cabe tudo, né, a gente tem que ter muito cuidado de como apresentar isso e como desenhar isso estrategicamente. Esse é o nosso desafio, né? Até para não ir em vão. E aí, eu, com toda a sinceridade, o pessoal falando, e não é uma coisa simplória, realmente, cidades resilientes, né? Então, eu acredito que você falou de mobilidade, a gente tem profissionais que trabalham nisso no mais alto nível, mas eu não quero nem chegar aí. Eu quero chegar um pouquinho na área que eu, particularmente, mais atuo, né? Aonde que, direto e indiretamente, não tem muita coisa a ver, mas talvez tenha tudo a ver, né? Que é gestão, educação, né? Então, eu fico pensando, quando ele falou de hospitais resilientes, eu falei, nossa senhora, escola resiliente, atividade resiliente, mas aí eu estou pensando gestão, né? Como pensar uma gestão, né? Como administrador, né? Que sou, né? Essa é a minha área de formação, né? Como pensar, né? Uma gestão, né? Como pensar contingencialmente a gestão para lidar, para empreender essas cidades resilientes, né? Até porque se a gente for na administração pública, realmente a gente não está falando de coisa simples, a gente está falando de uma vulnerabilidade considerável, né? O quanto a gente carece, né? De uma gestão resiliente, do nível de proatividade e contingência para lidar com todas essas cidades resilientes. Eu iria sinalizar aí, né? Só apenas a reflexão, não vou trazer um tema, mas na possibilidade, aí a Valéria falou, né? Já me desestabilizou aqui, já me inquietou, e eu fico muito satisfeito, né? Que a gente está aqui justamente para esprizinhar, então, justamente para refletir junto, né? Discutir. Então, nessa direção, né? Eu poderia também, né? Estar ali nos meandros, trabalhando, né? Como pensar, né? Uma gestão, né, uma gestão contingencial para as cidades resilientes. Eu não sei se caberia, né, enquanto tema, né, para a gestão pública. A gente está falando de gestão pública, né? A gestão pública, de modo geral, não é fácil, né? E aí, sobretudo, para lidar nesses períodos traumáticos, né? Uma gestão, né, para lidar com essas cidades resilientes, né? O nível de contingência necessário, e não seria uma contingência qualquer, uma contingência, vamos colocar, sustentável. Então, é uma temática que, com toda sinceridade, né, pode ser pensada, e aí, para não ficarmos sem propostas, né, na mesma direção, a questão da educação, de cultura que a gente tem que começar a empreender, né, para chegar nesse nível, para lidar com essas adversidades que, infelizmente, e possivelmente sejam cada vez mais comuns na nossa sociedade. Aí fica aí para reflexão, e aí eu vou ouvindo mais um pouco os colegas profissionais que estão aí, mas já de antemão, para a gente não ficar sem uma proposição, fica justamente essa condição aí, né, de uma gestão, né, qual é a gestão, né, necessária para empreender, né, as cidades resilientes justamente nesses momentos de caos. Ok? Bem colocada a questão da gestão, Marcelo. Bem colocado. Rodrigo, eu queria pedir para você, você tinha indicado alguns nomes já. Eu não anotei aqui. Você poderia falar de novo? E o que mais ou menos cada um poderia falar? Então, a gente tinha pensado inicialmente no professor Antônio Oscar, do Instituto, né, de Geografia. Ele trabalha muito a questão de vulnerabilidade social em relação à saúde, proliferação de doenças,
e trabalha também com essa dinâmica de mudanças climáticas, né, eventos extremos associados à proliferação de doenças. Ok. Então, ele trabalha com essa temática. Mas, assim, a gente não conseguiu conversar com ele ainda, porque talvez vocês estejam acompanhando, a gente está numa situação um pouco complicada de greve, assim, não complicada, né, que a greve seja complicada, pelo contrário, mas a gente está tendo um pouco contato pessoal, né, vamos dizer assim, durante esse período, mas a gente vai conversar com ele para saber se ele tem disponibilidade, interesse, e se for o caso, se ele não puder, de indicar outra pessoa. Ok. Aguardando. Já temos uma outra indicação, que é o Rogério Casimiro, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Desastres, né? Sandra, por favor. Boa tarde a todos, né? Sou Sandra Barbosa, estou aqui representando o Condetur, na pessoa do senhor Marcos Navega, e aí estou ouvindo aí os parceiros falarem, né, sobre essa questão das cidades resilientes. Eu acho pertinente estar trazendo a questão da pauta, da fala do turismo, no que diz cidades resilientes, quando a gente fala da Costa do Sol. Eu acho que eu gostaria de trazer a questão da mobilidade urbana. Eu acho que tem muito a ver com a questão da fala, da presença da Costa do Sol nesse tema, e principalmente voltada com a fala do turismo. Como é que funciona, como é que está acontecendo essa questão da mobilidade urbana? Como é que ela tem a importância nessa fala das cidades resilientes? Ok. Eu gostaria de estar trazendo essa fala, porque eu acho muito importante, principalmente quando a gente fala de cidades resilientes, e a gente sabe que a gente tem uma grande mudança quando chega na questão da alta temporada, e como fica mais de 10 municípios da Costa do Sol, no que diz respeito a essa questão da mobilidade urbana. Há um diferencial quando eu falo da Costa do Sol e quando a gente fala da questão de outros municípios. Eu gostaria de estar trazendo essa proposta dentro do turismo e a mobilidade urbana voltada na questão da Costa do Sol. Obrigada. Nada, querida. Mas deixa eu só entender. Você quer, dentro dessa questão da cidade resiliente, você está trabalhando como é que o turismo, como é que a mobilidade e o turismo. Eu não entendi direito, desculpa. Ou Como assim? você tá me trazendo um outro tema ou é dentro das cidades resilientes? Não, é dentro das cidades resilientes, Tá, porque como você está trazendo a proposta de sugestões, e assim, acho que poderia até, né, trazer o Marco Navega para, de repente, estar trazendo uma fala em relação a esse diferencial. entendi, entendi. O que a gente pode fazer também é nesse painel, e aí ficaria talvez uma coisa bem interessante, Sandra, a gente fazer um painel não apenas da Câmara Setorial de Sustentabilidade, mas um painel que também estivesse a Câmara Setorial de Turismo. E aí o Navega estaria presente, com certeza. Sim, sim. Tá? Então, uma proposta boa que Sandra nos traz é de a gente fazer esse painel com mais de uma Câmara Setorial, né? Porque a gente vai ficar um painel mais rico, né? Bem interessante. Muito obrigado, Sandra. Uma boa ideia, né? Mais alguém? E o diferencial é o que eu estou falando, né?
Porque geralmente a gente, quando vai aos eventos, numa fala de um seminário, é muito pautado nos municípios, no estado do Rio de Janeiro. E aí a Costa do Sol ela tem uma outra visibilidade, ela tem uma outra logística, e que a gente pode trabalhar isso dentro do que você falou, dentro dessa questão da sustentabilidade, de como a Costa do Sol é vista, de como ela é inserida, né? Ok, perfeito. Mais alguém? Excelente, excelente. Uma lembrança, a gente fala, a gente só pensa no Rio, né? É isso aí. Como é Sim. que. Né? E lembrando que a questão do turismo, o empresário do turismo é um empresário extremamente afetado numa catástrofe dessa, né? E que não vai conseguir se recompor com uma facilidade tão grande, né? É uma coisa bem, bem morosa. Ok, mais alguém? A minha equipe vai colocar no chat algumas sugestões de nomes, né, que já foram dadas aqui. Então, nós já temos o o Antônio Oscar, com a vulnerabilidade social, não é isso? Cadê o rapaz da UERJ? Isso, sou eu. É isso. Você põe no chat também, para mim? Tá. Para a gente ter uma ideia mais ou menos do geral. Ó, isso aqui é uma proposta do Miura, do Rogério Casimiro, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Desastres, né? Ele deu uma outra, ele deu aqui também uma outra proposta, que é o coronel bombeiro Rafael Simão, da Defesa Civil de Petrópolis. Está aí, né? Nós já estamos, inclusive, com contato. Muito obrigado, Miura. Né? E o Rodrigo vai botar aqui uma terceira indicação, que seria da UERJ. Professor Antônio Oscar, trabalhando sobre a questão da vulnerabilidade social. Ok? Mais alguém? Mais alguma indicação de nomes? Valéria, eu tenho certeza que está pensando. Então, eu tenho uma colega, eu estou tentando falar com ela aqui, que discute desastres, né, a partir inclusive a tese de doutorado dela foi trabalhando com a perspectiva da defesa civil, enfim, ela é uma assistente social, era de Juiz de Fora, mas deu consultoria aí nessa área. Vou fazer uma consulta para ela. Ela chama Dora Vargas, né? É uma assistente social, doutora aí nessa área, tem uma discussão boa, que poderia fazer uma conexão com um colega da UERJ, mas eu não tenho a certeza, porque ela se aposentou e aí vem fazendo só consultoria, mas o nome dela é Dora Vargas. Mas Se ela eu provavelmente posso pode botar no indicar. chat aqui e Mas se confirmar ela com não ela. puder, hein, Valéria? Se ela não puder, provavelmente ela pode indicar alguém Indicar nesse alguém, sentido, exatamente. né? Eu vou falar com ela, mas eu já deixo aqui no chat o nome, né? Porque aí fica uma Isso. referência sobre desastre, que eu acho que faz uma conexão aí com os outros colegas. Que aí qualquer coisa, a gente troca depois, usando o WhatsApp, a gente troca depois, Sim, né? beleza. Vou botar Tá? aqui. Ó, nós já temos por aqui, olhando aqui para o chat, nós já temos uma proposta da CEMUV, que trabalha a questão da mobilidade urbana, né? Temos a Defesa Civil, pelo coronel Rafael Simão. Temos a questão da saúde, pelo Rogério Casimiro, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Desastres, onde ele provavelmente vai colocar essa questão do Hospital Resiliente, provavelmente, porque é engraçado, Miura, quando você colocou, é uma coisa que parece que acendeu uma lâmpada na minha cabeça, sabe? Parece que fica um pouco invisível, que o hospital também sofre, né? É engraçado, né? Mas não é para pensar, mas parece que é invisível um pouco o hospital também sofre. Quando você falou, me alertou assim, meu Deus,
É verdade, inclusive o hospital, a estrutura do hospital, muita coisa fica no subsolo. Então, no alagamento, o hospital não tem como trabalhar, né? Perfeito. Então, acredito que a gente já tem aqui, ó, nós já temos mais ou menos 4 pessoas e ainda com a proposta da Sandra de fazer desse painel um painel mais extenso, de convidar outras câmaras setoriais, com certeza a Câmara Setorial de Turismo e talvez até a Câmara Setorial de Políticas Públicas fossem também uma boa convidada para isso. Seria um painel bem interessante. Pois não, Miura? Em relação a essa questão do hospital resiliente, né, é porque o, o evento adverso ele vai acontecer, é inevitável, ninguém tem controle sobre isso. Mas você precisa que a resposta do poder público ela seja eficaz, né? E eu digo isso como coronel médico corpo bombeiro, eu fui diretor do hospital, diretor-geral de saúde, e a gente fez alguns cursos, por exemplo, nas Olimpíadas de contra-terrorismo, né? E um dos atos terroristas mais eficazes que tem é você fazer um ato pequeno para chamariz, quando o poder público chega, você faz o grande que destrói a resposta pública, né? Aí a sociedade fica sem nenhuma resposta. Então, o hospital ele faz parte do arco de respostas do poder Resposta público. pública. E se ele não tiver funcionando para acolher o doente, você tem o caos, né? Então, por isso que é importante o conceito de hospital tem que estar bem preparado. E existem técnicas para isso, né? Hoje em dia já é muito estudado isso, desde o advento do Katrina em Nova Orleans e no Rio Grande do Sul, tem vários adventos que aconteceram mundialmente de você mitigar o não funcionamento da resposta hospitalar. Perfeito. O Jean está lembrando aqui do tema que envolve um plano de ação para pequenos e médios empresários no tocante à manutenção de emprego, renda, sobrevivência dos negócios. Bom, como o Marujo falou, é um tema com uma complexidade enorme, né? A gente vai tentar escolher 4 temas principais e talvez os outros a gente deixe para o G20 ou faça uma combinação, não sei. A gente vai ter que fazer uma estratégia para tentar abordar todos, porque todos são importantes, todos são. Eu diria que colocar uma ordem de prioridade nisso aí é loucura, né? É, é bem difícil. Bom, já temos alguma coisa. O painel já está se colocando. E eu vou fazer questão de deixar esse painel para o final de setembro, até para me dar tempo para qualquer mudança, tá ok? E também para a Valéria participar, que a Valéria, eu sei que é uma voz extremamente atuante no nosso grupo Câmara Setorial. Quem não conhece a Valéria vai conhecer daqui a pouco, vocês vão ver, né? A atuação dela é maravilhosa. Valéria, você que levantou a mão aí, Valéria? Não. Oi? Você chegou a Não, eu dei levantar a um mão? ok que Ah, eu tá. agradeço que seja no final, porque aí eu já estou por aqui. Tá, ok, eu vou fazer de tudo para que ela seja no final e também, deixa eu ver aqui, deixa eu ver uma coisa que chegou aqui agora. Desculpa, é que eu fico com 3 telas abertas aqui. Ah, ok. Eu fico com 3 telas abertas, porque eu fico falando com mais gente também. Bom, ok, já temos nomes e temas. Então, mais alguma ideia, mais alguma proposta? Agora, a gente tem muito o nome, mas, por exemplo, o que a gente pediria para o coronel do bombeiro Rafael Simão conversar? Qual seria o tema? Ah, eu sei, é defesa civil, tá, mas qual o tema? A gente tem que fechar um pouco para tentar, na hora de fazer o convite, vai ser importante isso, né? Os temas que cada um dessas pessoas vão falar. Miura. O coronel Simão ele tem uma experiência muito grande na Defesa Civil de Petrópolis, inclusive com esses últimos acontecimentos que
assim, há 3 anos atrás, a gente teve talvez o pior evento adverso climático de Petrópolis da história, né? Que morreram, acho que 300 pessoas morreram, né? E ele estava lá. Então, acho que ele tem essa bagagem de vivência pessoal do que funcionou, o que não funcionou. Acho que ele pode trazer um pouco isso como ensinamento para eventos futuros, né? Ok. Mas eu só queria criar um tema, ou deixa que a própria pessoa, a gente conversa com a pessoa, para a pessoa dar o tema. Também pode ser. Eu acho até mais interessante, mais justo com a pessoa, ela se coloca e aí fica dentro do que ela conhece, né, do que ela trabalha, então tá ótimo. Gente, tá maravilhoso. E a partir daqui a gente já pensa qual vai ser a nossa inserção lá no G20, lá na jornada, tá? A gente já pode deixar outubro para fazer um estudo de acordo com esse painel de setembro, um estudo e indicações para a nossa inserção na jornada. Até lá a gente já vai ter a estrutura da jornada do fórum bem desenhada, bem modelada, e a gente vai conseguir fazer inserções bem interessantes, ok? Alguma coisa a mais, eu não quero tomar o tempo de vocês. Se ninguém tiver mais nada a trabalhar, nada a sugerir, eu acho que está de bom tamanho. Uma reunião, né? Eu adoro reuniões curtas, objetivas e que dão produtos. É a melhor coisa que tem, Maravilha. né? Então, gente, eu vou agradecer a vocês a reunião e vou convidá-los para arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos Eu lá, já mandei agora, uma mensagem para ela, Fred. Vou esperar ela me responder ou alguma indicação. ok, qualquer coisa você Bom, me fala. Se falo for sim, pode necessário deixar. criar um pequeno grupo de trabalho dentro da Câmara Setorial, para que a gente possa organizar melhor isso, também pode ser feito, tá? A gente pode também fazer mais tarde, pensar em eu tenho mais tempo para fazer isso, eu tenho mais tempo para fazer aquilo. A gente cria um pequeno grupo que faça algum trabalho específico. Então, agradeço a todos. Um excelente resto de segunda-feira. Muito obrigado, né? Grande abraço. Boa semana para todo mundo. Tchau, um Boa tarde abraço. a Boa todos. semana, tchau, Ótima abraço. semana. Tchau. Valeu.